Capítulo 17. Ao Mami. Só tem um par de olhos. O telefone tocou num sábado de ventos fortes. Eram quase 8 da noite. Sentada na cadeira da varanda, Ao Mami vestia um casaco de nylon e, com o cobertor sobre as pernas, observava atentamente, por entre os vãos da sacada, o escorregador que refletia a luz da lâmpada de mercúrio. Para que suas mãos não ficassem dormentes com o frio, mantinha-as protegidas sob o cobertor. O escorregador vazio parecia o esqueleto de um enorme animal extinto no período glacial. Permanecer por muito tempo sentada do lado de fora, exposta ao frio, poderia não ser bom para o bebê. No entanto, Ao Mami achava que aquele frio não seria demasiado a ponto de causar-lhe algum mal. Por mais que o corpo esfriasse por fora, o líquido amniótico era capaz de conservar a mesma temperatura do sangue. No mundo existem lugares muito mais frios do que aquele, e nem por isso as mulheres deixam de ter filhos. Esse frio é um obstáculo que preciso suportar para reencontrar Tengo, pensou Ao Mami. Como sempre, uma lua grande amarela e outra pequena esverdeada pairavam no céu de inverno. Nuvens de diversos tamanhos e formatos eram rapidamente levadas pelos ventos. Nuvens brancas, compactas e de contornos bem definidos que lembravam blocos de gelo a flutuar no rio. Eram transportadas pelo vento em direção ao mar. Ao observar as nuvens no céu noturno, indo e vindo não se sabe de onde nem para onde, ela tinha a impressão de estar no fim do mundo, no extremo norte da razão, onde nada mais existe além daquela fronteira, a não ser o caos e o vazio. As portas de vidro estavam fechadas, mantendo apenas uma pequena fresta entre elas, abertura suficiente para se ouvir bem baixinho o toque do telefone. A despeito de Ao Mami estar absorta em pensamentos, seus ouvidos captaram rapidamente o telefone tocar 3 vezes, parar e após 20 segundos tocar de novo. Era Tamaro. Ela afastou o cobertor que lhe cobria o colo, abriu a porta de vidro esbranquiçado pelo frio e entrou no apartamento. A sala estava escura e a calefação mantinha a temperatura moderada. Com os dedos frios, ela pegou o fone. Você está lendo Proust? Não consigo avançar na leitura. O diálogo parecia uma troca de senhas. Não gostou? Não é isso. É difícil de explicar, mas é como ler uma história sobre um outro mundo totalmente diferente do nosso. Tamaro aguardou em silêncio. Ele parecia não ter pressa. É como ler algo de um outro mundo. Sinto como se estivesse diante de um relatório detalhado sobre um asteroide distante milhões de anos-luz deste mundo em que vivemos. Consigo aceitar e entender todas as informações e as cenas por serem descritas de modo vívido e minucioso, mas não há como associar as cenas daqui com as de lá. Existe uma distância concreta muito grande entre elas. Por isso, mesmo avançando na leitura, chego num ponto em que preciso voltar e ler novamente as páginas. Ao Mami tentou encontrar palavras para prosseguir a explicação. Tamaro continuava aguardando em silêncio. Mas isso não significa que a leitura seja cansativa. A escrita é bela e as palavras são precisas. E ainda que do meu jeito, consigo entender o que vem a ser esse asteroide solitário. O único problema é que não consigo avançar. É como remar num bote rumo à nascente do rio. Você pega o remo e durante um tempo se empenha em avançar,
Mas quando você resolve parar para descansar o braço e está pensando em algo, de repente percebe que o bote voltou para onde estava. Mas nesse momento, creio que esse tipo de leitura é o mais adequado para mim. Mais do que um livro que flui rapidamente, levado pelo enredo. Não sei explicar direito, mas acho que essa leitura me proporciona uma sensação de que o tempo oscila de modo irregular. O antes pode ser depois e o depois pode ser antes, ou seja, tanto faz. A Umami procurava encontrar uma maneira mais adequada de se expressar. É como sonhar o sonho de outra pessoa, como se estivéssemos compartilhando as mesmas sensações ao mesmo tempo. Mas essa simultaneidade é difícil de explicar. Nossos sentimentos parecem muito próximos, mas na verdade há uma distância enorme entre nós. Será que Proust teve a intenção de provocar essa sensação? A Umami, obviamente, não tinha resposta. Seja como for, neste mundo real é certo que o tempo flui adiante sem atrasos nem retrocessos. Você tem razão. No mundo real, o tempo segue adiante. Enquanto conversavam, a Umami desviou o olhar em direção à porta de vidro. Será que realmente é isso? Será que o tempo realmente segue adiante? A estação mudou e 1984 está chegando ao fim. Acho que até o final do ano não vou conseguir acabar em busca do tempo perdido. Não tem problema. Leve o tempo que precisar. É um romance escrito há mais de 50 anos. Não é um livro repleto de informações que precisam ser lidas com urgência. Ele tem razão, pensou a Umami. Mas pode ser que não. A Umami não tinha tanta confiança no tempo. Mudando de assunto, como está aquilo dentro de você? Até agora está bem. Isso é bom, pois então você já deve saber que havia um homem baixinho e careca, de aparência muito suspeita, que andou perambulando nos arredores da mansão. Não? Fiquei sabendo. Ele continua andando pela área? Não. Aqui ele não apareceu mais. Ele rondou durante 2 dias e depois sumiu. Mas, nesse período, ele procurou algumas imobiliárias da região, dizendo que queria alugar um imóvel e aproveitou a deixa para colher informações a respeito do abrigo. Ele é um tipo que chama a atenção, ainda mais usando aquelas roupas chamativas
Quem conversou com ele lembra-se rapidamente dele. Foi fácil seguir seus passos. Um tipo que não serve para investigar ou reconhecer o terreno. Isso mesmo. Para esse tipo de serviço, a aparência dele não ajuda. Ele possui um cabeção como o do boneco da felicidade, mas parece ser um homem habilidoso, consegue obter as informações de que precisa com extrema desenvoltura, sabe exatamente aonde ir e o que perguntar. É muito inteligente, não deixa escapar informações importantes e não perde tempo buscando coisas desnecessárias. Então ele conseguiu obter algumas informações sobre o abrigo? Possivelmente ele já sabe que o abrigo é um local de refúgio para vítimas de violência doméstica e que a velha senhora o oferece gratuitamente. Também deve saber que ela é sócia do clube em que você trabalhava e que você frequentava a mansão como sua personal trainer. Se eu fosse ele, conseguiria obter esse tipo de informação. Aquele homem é tão bom quanto você? Qualquer um que não fica reclamando quando tem de agir, mesmo que o trabalho exija esforço e que além da capacidade de obter informações, está acostumado a pensar racionalmente, é capaz de fazer isso. Acho que não existem muitos homens assim, mas há alguns, pelo menos, são os profissionais. Almami sentou-se na cadeira e colocou o dedo na ponta do nariz, que ainda preservava o frio de lá fora. Ele não apareceu mais nos arredores da mansão. Ele sabe que a aparência dele chama muito a atenção e sabe que há câmeras de segurança espalhadas pela propriedade. Por isso, assim que colheu as informações necessárias, mudou o local da caça. Quer dizer que agora ele já sabe que existe uma relação entre minha velha senhora e que essa relação vai além da de uma instrutora do clube esportivo e sua cliente rica, e também que envolve o abrigo e que estamos envolvidas em algum projeto. Possivelmente, na minha opinião, ele está bem próximo de descobrir o cerne da situação passo a passo. Mas, pelo que pude constatar, ele não dá a impressão de fazer parte de uma grande organização. Ele parece agir sozinho. Concordo com você, a não ser que haja um motivo especial. Não acho viável uma organização contratar um sujeito de aparência tão estranha para fazer esse tipo de investigação sigilosa.
Então, por que e para quem ele está fazendo essa investigação? Não sei. Só posso afirmar que ele é muito bom no que faz e é uma pessoa perigosa. O resto são suposições. Na minha modesta opinião, eu me arriscaria a dizer que ele possui algum tipo de ligação com o grupo Sakigake. A Umami refletiu sobre esta modesta opinião. Aquele homem mudou o local de caça. Isso mesmo. Não saberia dizer para onde ele foi, mas pela lógica, suponho que o próximo objetivo dele é encontrar o seu esconderijo. Mas você mesmo disse que é praticamente impossível alguém me encontrar. Isso mesmo. Não há como descobrir nenhuma relação entre a velha senhora e esse apartamento. A ligação foi totalmente apagada, mas por um tempo limitado. Se o cerco se estender por muito tempo, acabarão encontrando alguma ponta solta. No momento inesperado, como por exemplo, quando você sair inadvertidamente e alguém te ver, essa seria uma das possibilidades. Eu nunca deixei o apartamento, disse a Umami em tom categórico. É claro que não era verdade. Ela chegara a sair 2 vezes. A primeira foi quando correu até o parque infantil atrás de Tengo. A outra, quando pegou um táxi até a rodovia metropolitana 3 para encontrar a saída no acostamento. Mas ela não podia revelar isso a ele. Sendo assim, como será que aquele homem vai tentar me encontrar? Se eu fosse ele, tentaria descobrir todas as informações pessoais sobre você. Que tipo de pessoa você é? De onde veio? O que fez até hoje? O que deve estar pensando? O que está buscando e o que não está. Eu tentaria recolher o máximo de informações e, após colocá-las na mesa, faria uma análise minuciosa dos dados. Está dizendo que tiraria minha roupa expondo-me completamente? Isso mesmo. Eu te deixaria nua sob uma luz clara e fria, munido de pinças e lupas, examinaria tudo de ponta a ponta até descobrir o que você pensa e o padrão de seu comportamento. Não estou entendendo. Em que medida a análise do meu perfil ajudaria a pessoa, de fato, a chegar até mim? Não sei. As informações podem levar a você ou não. Cada caso é um caso. Apenas estou dizendo o que eu faria se estivesse no lugar dele.
não me ocorre nenhuma outra ideia. Todas as pessoas possuem um padrão de pensamento e comportamento e, uma vez estabelecido esse padrão, sempre se encontra um ponto fraco. Até parece uma investigação científica. As pessoas não conseguem viver sem esse padrão. É a mesma relação entre os temas na música. Esse padrão, ao mesmo tempo em que limita o pensamento e as ações das pessoas, também lhes tira a liberdade. Ele é capaz de alterar a ordem de prioridades e, em determinados casos, distorcer o raciocínio. No seu caso em particular, você diz que não quer ser transferida desse local, pelo menos até o final do ano. Está se recusando a se mudar para um local mais seguro. Isso acontece porque você está à procura de algo. Enquanto você não encontrar esse algo, você não vai se afastar daí, ou não quer se afastar. A umami manteve-se calada. Não sei do que se trata, nem o quanto você realmente deseja isso. Desconheço os detalhes e tampouco tenho a intenção de sabê-los, mas, do meu ponto de vista, esse algo é exatamente o seu ponto fraco. Você tem razão. O cabeção do boneco da felicidade deve estar em busca desse seu ponto fraco. Ele vai tentar encontrar a todo custo as razões pessoais que determinam a sua limitação. Ele acha que, se encontrar isso, irá solucionar o problema. Se ele for tão bom quanto eu penso que é, vai obter essa informação analisando os dados fragmentários que já deve possuir. Creio que não vai conseguir obter essa informação. Não há como ele relacionar esse algo comigo. É algo que está dentro do meu coração. Você pode afirmar com 100% de certeza? A umami pensou a respeito. Não posso afirmar 100%, mas 98%. Então, acho melhor você se preocupar seriamente com esses 2%. Como eu disse anteriormente, do meu ponto de vista, aquele homem é um profissional. É uma pessoa capacitada e muito persistente. A umami manteve-se em silêncio. Tamaro prosseguiu. Um profissional é como um cão de caça. Ele consegue farejar e escutar sons que as pessoas comuns jamais conseguiriam. Se você age como uma pessoa comum, você nunca se tornará um profissional. Ainda que consiga agir como um, será por pouco tempo. Por isso, acho melhor tomar cuidado. Você é uma pessoa cuidadosa
Sei muito bem disso, mas acho melhor você redobrar a atenção e tomar um cuidado ainda maior. As coisas mais importantes não são definidas em porcentagens. Posso perguntar uma coisa? O quê? Se esse boneco da felicidade aparecer novamente ao redor da mansão, o que você pretende fazer? Tamaro manteve-se em silêncio durante um tempo. Ele não esperava essa pergunta. Provavelmente não farei nada. Vou ignorá-lo. Não há nada que esse sujeito possa fazer por aqui. E se ele começar a fazer algo que o incomode? O quê, por exemplo? Não sei, algo que realmente aborreça você. Nesse caso, vou mandar um recado a ele. Um recado entre profissionais. Algo do tipo, mas antes de partir para a ação, vou ter que verificar se ele está trabalhando para alguém. Se estiver, podemos estar numa situação de risco. Só há como agir após averiguar isso. Antes de pular na piscina, é preciso verificar a profundidade da água. De certa forma, é isso. Mas você mesmo disse que ele deve estar agindo sozinho e que não tem nenhum tipo de apoio. Ah, eu sou dessa opinião, mas a contar pelas experiências anteriores, posso dizer que minha intuição às vezes falha. Infelizmente, não tenho olhos na nuca. De qualquer modo, preste muita atenção ao seu redor. Veja se não há alguma pessoa suspeita, alguma mudança na paisagem, ou se não está acontecendo algo diferente do usual. Se notar alguma diferença, por menor que seja, me avise o quanto antes. Entendi. Prestarei atenção, disse a umami. Isso era algo desnecessário de dizer. Quero encontrar Tengo e estou me esforçando ao máximo para não deixar passar nada, por menor que seja. Mesmo assim, eu também só tenho um par de olhos. Tamaro tem razão. O que eu tinha a dizer era isso. A velha senhora está bem? Está, mas ela anda um pouco mais calada. Acho que ela nunca foi de falar muito. Tamaro emitiu um breve grunhido. Era como se ele possuísse um órgão especial no fundo da garganta capaz de expressar sentimentos especiais. Estou querendo dizer que ela está ainda mais calada. A umami imaginou a velha senhora sozinha na estufa, sentada na cadeira de lona, contemplando as borboletas que, silenciosamente, voavam de um lado para outro. Um regador grande estava no chão ao lado de seus pés. A umami sabia muito bem como a respiração dela era discreta e silenciosa.
na próxima reposição, vou te mandar uma caixa de madeleines. Talvez elas possam influenciar positivamente no fluir do tempo. Obrigada! A umami foi para a cozinha preparar um chocolate quente. Antes de voltar para a varanda e continuar a observar o parque, sentiu necessidade de aquecer o corpo. Esquentou o leite numa panela e misturou o chocolate em pó. Após transferir o chocolate quente para uma xícara grande, colocou um pouco de chantilly que havia preparado previamente. Sentou-se na mesa da cozinha e, bebendo calmamente o chocolate, repassou a conversa com Tamaro. Sob a iluminação clara e fria, o cabeção deformado do boneco da felicidade estava tentando despí-la. Ele era um profissional experiente e perigoso. A umami vestiu seu casaco de nylon, enrolou um cachecol no pescoço e, levando a xícara com a metade de chocolate, retornou à varanda. Sentou-se na cadeira de jardim e cobriu as pernas com o cobertor. O escorregador continuava vazio. Viu apenas de relance uma criança que deixava o parque. Era estranho ver uma criança sozinha no parque naquele horário. Ela estava com um gorro de lã e era baixa e gorda. Mas, se a umami se debruçasse na varanda para observá-la melhor, havia o perigo de se expor, e como a criança passara rapidamente, ela rapidamente sumiu na sombra do prédio. Para ser uma criança, até que a cabeça dela era muito grande, mas isso poderia ser apenas uma impressão. Foi o que a umami pensou. De qualquer modo, não era Tengo. Por isso, ela não deu muita importância e continuou a observar o escorregador, e de vez em quando, as nuvens que passavam no céu. Continuou a beber o chocolate e, segurando a xícara, esquentava as palmas das mãos. O que a umami viu de relance, obviamente, não era uma criança, mas o próprio Ishikawa. Se ele estivesse num local um pouco mais iluminado, ou se ela o tivesse observado por um pouco mais de tempo, é claro que ela concluiria que, pelo tamanho da cabeça, não poderia ser uma criança. Consequentemente, chegaria à conclusão de que esse homem nanico e com a cabeça de boneco da felicidade era o mesmo que Tamaro havia mencionado havia pouco. Mas a umami o viu somente por uma fração de segundo e o ângulo também não ajudou. Felizmente, pelo mesmo motivo, o Ishikawa também não viu a umami sair do terraço. Aqui surgem vários se em nossas mentes. Se Tamaro tivesse encerrado a conversa um pouco antes, se a umami não tivesse preparado o chocolate, ela teria visto Tengo no topo do escorregador olhando para o céu. E assim que o visse, ela sairia correndo do apartamento e o reencontraria após 20 anos. No entanto, se isso tivesse acontecido, o Ishikawa, que estava vigiando Tengo, poderia reconhecê-la rapidamente e com certeza avisaria imediatamente os dois rapazes de Sakigake. Por isso, o fato de ela não ter visto Tengo poderia ser interpretado tanto como um infortúnio quanto como um golpe de sorte. Era algo difícil de julgar. Seja como for, Tengo subiu no topo do escorregador como da outra vez e permaneceu durante um tempo contemplando as luas e as nuvens que passavam sobre ele. Por sua vez, o Ishikawa vigiava Tengo à distância. Enquanto isso, a umami estava longe do terraço conversando com Tamaro ao telefone. E depois preparou seu chocolate quente e o bebeu imersa em pensamentos. Assim se passaram 25 minutos. Em certo sentido, foram 25 minutos decisivos. Quando a umami voltou para o terraço com a xícara de chocolate, Tengo já tinha deixado o parque. O Ishikawa não o seguiu de imediato, pois precisava verificar algo que havia no parque sozinho. Após averiguar isso, o Ishikawa deixou rapidamente o local e foram esses segundos finais que a umami observou da varanda. As nuvens continuavam a cruzar rapidamente o céu. Eram sopradas pelo vento para o sul na direção da Baía de Tóquio
e em seguida rumavam para o imenso Oceano Pacífico, de onde não era mais possível saber que destino tomariam, assim como ninguém há de saber o que acontece com a alma de uma pessoa após sua morte. De qualquer maneira, o círculo estava se fechando. Almami e Tengo, porém, desconheciam esse fato. O Ishikawa, por sua vez, sentia que o círculo se fechava, ainda que de modo parcial, pois ele era o responsável por isso, mas faltava-lhe a visão do todo. Ele ainda não sabia de um detalhe muito importante, que Almami estava a algumas dezenas de metros de distância do parque, e apesar de isso ser algo raro de acontecer, ao sair do parque, o Ishikawa estava confuso e não conseguia raciocinar claramente. Às 10 horas, o frio se tornou ainda mais intenso. Almami resolveu desistir, levantou-se e entrou no apartamento. Tirou a roupa e tomou um banho quente de ofurô. Enquanto estava mergulhada no banheiro para expulsar o frio impregnado no corpo, ela colocou a mão sobre o ventre. Sentia um pequeno volume saliente. Fechou os olhos e tentou sentir a presença desse ser pequenino que existia dentro dela. Restava-lhe pouco tempo. Almami precisava avisar Tengo, avisá-lo de que estava grávida do filho dele e que estava fazendo de tudo para protegê-lo. Almami trocou de roupa, deitou-se na cama e dormiu de lado no quarto escuro. Um pouco antes de entrar no sono profundo, sonhou com uma velha senhora. Almami estava na estufa da mansão dos Salgueiros e observava as borboletas ao lado dela. A estufa estava na penumbra, com a temperatura um pouco mais alta, como num útero. O pé de ficus que ela havia deixado no apartamento também estava ali. Bem cuidado, estava totalmente recuperado e revigorado, exibia folhas vividamente verdes. Nem parecia o mesmo ficus. Uma borboleta exótica de algum país do hemisfério sul estava pousada em sua folha carnuda. A borboleta tinha as enormes asas dobradas e parecia dormir tranquilamente. Almami sentiu-se feliz ao ver essa cena. No sonho, ela tinha a barriga bem grande. O momento do parto parecia próximo. Ela conseguia ouvir as batidas do coração desse ser pequenino. As batidas de seu coração e as do ser pequenino se mesclavam num agradável ritmo composto. A velha senhora estava sentada ao lado de Almami, como de costume, mantinha as costas eretas, o lábio cerrado e respirava discreta e silenciosamente. As duas preservavam o silêncio para não acordar as borboletas. A velha senhora estava num estado de total concentração, a ponto de não perceber a presença de Almami ao lado dela. É claro que Almami sabia o quanto a velha senhora sempre se preocupou em protegê-la, mas, mesmo ciente disso, a insegurança não queria deixar o seu coração. As mãos da velha senhora apoiadas sobre o colo lhe pareceram muito pequenas e frágeis. As mãos de Almami inconscientemente procuravam a pistola, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Almami passou para o estado de sono profundo, mas ao mesmo tempo mantinha-se consciente de que aquilo era um sonho. Almami costumava ter esse tipo de sono. Ela estava numa realidade cristalina e, ao mesmo tempo, sabia que aquilo não era real. Era como se aquilo acontecesse em um asteroide com minuciosas descrições de sua paisagem. Em determinado momento, alguém abre a porta da estufa. Um vento gelado impregnado de maus presságios invade o recinto. A borboleta grande, desperta, abre suas asas e rapidamente alça voo, deixando o pé de ficus. Quem será? Almami tenta virar o pescoço para ver quem é, mas antes disso, o sonho acaba. Ao despertar, Almami está ensopada de suor, um suor frio e desagradável. Ela tira o pijama, enxuga o suor com uma toalha e veste uma camiseta limpa. Durante um tempo, permanece acordada. Deve estar para acontecer algo de ruim. Alguém deve estar atrás desse ser pequenino. E esse alguém deve estar bem próximo. Preciso encontrar Tengo o mais rápido possível. Mas a única coisa que eu posso fazer agora
é observar atentamente, noite após noite, o parquinho. Devo observar o mundo diligentemente, com atenção e perseverança. Observar uma pequena parte do mundo extremamente limitada, o topo do escorregador. Mas as pessoas tendem a deixar escapar algo, porque temos apenas um par de olhos. A Umami queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Deitou-se de novo na cama e, com a palma da mão sobre o ventre, aguardou pacientemente o sono chegar.